Uma rica mulher Apache viveu como se não tivesse nada, ignorada e desprezada por todos. Até que um cowboy rejeitado passou a enxergá-la de forma diferente. Quando a verdade veio à tona, a multidão ficou paralisada em silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Essa é a égua mais cara da região, não é? O homem de terno fino apontou para o animal de pelagem negra e brilhante. Ele não tinha olhado para Anahy ao falar. Seus olhos estavam vidrados no cavalo. Respondeu Anahy com uma voz que tentou ser firme. A égua se chama Lua. Lua. Bonito nome, disse o homem, finalmente virando o rosto para ela. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Meu pai disse que o Sr. Otávio tem os melhores animais e as melhores terras. É um prazer conhecê-la, dona Anahy. Eu sou o Marcelo. Ele estendeu a mão. Anahy apertou-a com leveza. A mão dele era lisa, sem calos. Ela já tinha conhecido muitos Marcels. O prazer é meu, disse ela, olhando para além do homem, para os campos secos da fazenda Sol Nascente. O homem chamado Marcelo começou a falar sobre negócios, sobre quanto um cavalo como aquele valia, sobre a produtividade das terras dela, sobre a nova lei que poderia valorizar ainda mais a propriedade. Ele não perguntou se ela gostava de cavalgar, não perguntou o nome do cachorro que estava deitado aos seus pés, não viu que seus olhos castanhos e profundos estavam cheios de uma tristeza que nada tinha a ver com dinheiro. Anahy deixou o homem falar. Ela olhou para a imensidão do sertão da Bahia. O sol forte batia nas folhas secas da caatinga, o vento quente trazia o cheiro de terra e mato. Aquela era a sua casa, tudo ali era dela. A grande casa branca com varandas enormes, os cavalos de raça, as joias que estavam guardadas em um cofre, tudo herdado do seu pai, o coronel Otávio Pataxó, um dos homens mais poderosos entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Mas naquele momento, ouvindo aquele homem falar de preços e hectares, ela se sentiu a coisa mais pobre do mundo. Você precisa ser mais sociável, Anahy. Seu pai falou aquilo mais tarde, na varanda da casa. O coronel Otávio era um homem grande, de voz grave. Ele tomava um café forte, olhando para a porteira da fazenda. O Marcelo é um bom partido. O pai dele tem influência política. É uma família que tem coisas. Coisas, pai? Perguntou Anahy, acariciando a cabeça do cachorro. Que tipo de coisas? Você sabe o que eu quero dizer. Status, poder. É uma aliança que fortalece a gente. Anahy não respondeu. Ela sabia o que seu pai queria dizer. Ele não estava falando de amor, estava falando de um negócio. Ela era a única herdeira. Sua vida era um balcão de negociações. Ele só falou de dinheiro a tarde toda, disse Anahy baixinho. E o que você esperava? O coronel deu uma risada seca. Poesia? Ele é um homem de negócios. É assim que o mundo funciona, filha. O mundo do seu pai funcionava assim. Mas o coração dela não. Quando o coronel foi para dentro, Anahy ficou sozinha na varanda. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja. Ela pensou na sua mãe. A mãe dela era Pataxó como ela. Uma professora que sabia o nome de todas as estrelas e todas as histórias do seu povo. Ela morreu quando Anahy tinha apenas 8 anos. A mãe não se importava com dinheiro. Ela se importava com as pessoas, com o sorriso, com o brilho nos olhos. Anahy falou sozinha em voz baixa, na língua do seu povo. Palavras que só ela e a memória da mãe entendiam. Palavras de saudade. Nos dias que seguiram, a rotina foi a mesma. Acordar cedo, cuidar dos animais, andar a cavalo pela propriedade, receber visitas, sempre as mesmas visitas. Dona Anahy, que joia linda, deve ter custado uma fortuna. Anahy, querida, você precisa me dizer onde seu pai comprou esse gado. A qualidade é outra. Moça, quando você vai se casar? Um patrimônio desses não pode ficar sozinho. Ninguém perguntava como ela estava. Ninguém notava que ela passava horas no curral, não para fiscalizar, mas porque gostava de ouvir o barulho tranquilo dos animais. Ninguém via que ela colecionava pedras bonitas que encontrava no caminho, não diamantes. Uma tarde, uma moça da cidade, filha de um fazendeiro, veio visitar. Que tédio esse lugar, não acha? Disse a moça mexendo no celular. Não tem shopping, não tem cinema, só mato e gado. Como você aguenta? Anahy olhou para o horizonte infinito. Para os pés de mandacaru resistentes, para os pássaros voando alto. Eu gosto da quietude, respondeu. Estranho, riu a moça. Eu só viria para cá se fosse dona de tudo. Aí vale a pena. Naquela noite, Anahy não conseguiu dormir. Ela saiu da cama e foi até o quarto que foi da sua mãe.
Um quarto simples, com poucas coisas. Um baú de madeira velha estava no canto. Ela abriu o baú. Havia roupas antigas lá dentro. Roupas da sua mãe e algumas dela de quando era mais nova. Roupas simples. Uma calça jeans com um remendo no joelho. Uma blusa de cor desbotada. Um par de chinelos de dedo gastos. Ela pegou a blusa e a levou ao rosto. Não tinha cheiro de perfume caro. Tinha cheiro de poeira e de sol. Foi então que uma ideia nasceu na sua mente. Uma ideia louca, radical. Ela olhou no espelho do quarto. Viu uma jovem de 24 anos com lindos cabelos negros e olhos tristes. Viu a herdeira, a filha do coronel, a conta bancária com rosto. Ela não queria ser aquilo. Ela queria ser apenas Anahy. A grande festa da região estava chegando, a vaquejada de Barreiras. Todo mundo estaria lá. Os ricos, os pobres, os vaqueiros, os fazendeiros. Lá, ninguém a conhecia de vista. As pessoas da cidade grande mal a tinham visto. Se ela fosse com essas roupas simples, se ela escondesse os cabelos, se ela não usasse um brinco sequer, ninguém daria atenção para ela, ninguém bajularia, ninguém mentiria, e talvez, apenas talvez, alguém conversasse com a mulher do banco, alguém lhe oferecesse um suco, alguém a fizesse rir de verdade. Seu coração começou a bater forte. Era medo, era esperança, era um plano perigoso. Se desse errado, seria uma humilhação enorme. Mas se desse certo, ela poderia encontrar alguma verdade. Anahy fechou o baú. Ela guardou a blusa desbotada e a calça remendada em um saco. Escondeu o saco no fundo do seu armário. Ao sair do quarto, ela olhou pela janela. A lua estava cheia, iluminando o sertão. Pela primeira vez em muitos meses, algo parecido com um sorriso verdadeiro apareceu em seus lábios. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas qualquer coisa seria melhor do que continuar sendo invisível dentro de sua própria vida cheia de coisas. A manhã chegou com o som dos cavalos relinchando no curral. Anahy acordou e ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto. A luz do sol passava pelas frestas da persiana. A ideia do baú ainda estava na sua cabeça, mas agora parecia mais real, mais assustadora. Ela se levantou e vestiu suas roupas de sempre, uma calça de montaria clara e uma blusa de linho branca. Na mesa do café da manhã, seu pai já lia um jornal. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" perguntou o coronel Otávio sem tirar os olhos da página de negócios. "Bom dia, pai." "Dormi", mentiu Anahy, pegando uma fruta. "Hoje é o último dia de preparação para a vaquejada. O seu Roberto vai levar os animais selecionados para Barreiras depois do almoço." "Você vai junto?" era a pergunta que Anahy esperava. "Não, pai. Acho que não vou na caravana. Tenho uma dor de cabeça. Vou depois, no carro, talvez no final da tarde." Otávio baixou o jornal e olhou para ela, preocupado. "Dor de cabeça? Quer que eu chame o doutor?" "Não precisa, é só cansaço. Vou ficar quieta aqui hoje." "Está bem, mas aparece na festa, todo mundo vai estar lá. O Marcelo disse que vai procurar você." Anahy só assentiu com a cabeça, o coração apertado. Ela não queria ver o Marcelo, não hoje. Depois que o pai saiu para a lida com os peões, Anahy foi até o quarto. Ela fechou a porta. Seu coração batia rápido. Era agora ou nunca. Ela abriu o armário e tirou o saco com as roupas velhas. Colocou-as em cima da cama. A calça jeans era azul, mas desbotada, com um remendo claro no joelho. A blusa era de um vermelho que já foi vibrante, agora parecendo rosa pálido. Os chinelos de dedo estavam gastos, com a marca dos seus pés de muitos anos atrás. Anahy começou a tirar suas roupas caras. Deixou a calha de montaria e a blusa de linho em uma cadeira. Vestiu a calça velha. O tecido era áspero, a blusa desbotada cheirava a mofo. Ela calçou os chinelos. Então ela foi até o banheiro e olhou no espelho grande. A imagem que apareceu não era a dela. Era de uma trabalhadora rural, uma mulher simples, mas ainda faltava algo. Ela abriu uma gaveta e pegou um lenço grande, de estampa simples, azul com bolinhas brancas. Com movimentos rápidos, ela amarrou o lenço na cabeça, cobrindo completamente seus longos e lisos cabelos negros. Nenhuma pontinha ficou de fora. No seu ouvido, brincos pequenos de ouro com diamante ainda reluziam. Ela os tirou e colocou na pia. No pulso, uma pulseira de prata. Também tirou. Olhou para o pescoço no espelho. A corrente fina com um pingente de esmeralda, presente do pai, ainda estava lá. Ela levou a mão até a nuca, hesitou e depois desfez o fecho. Guardou a corrente no bolso da calça. Agora, ela era outra pessoa. Nenhum brilho, nenhum sinal de riqueza. Só uma moça comum, com roupas comuns. Uma onda de medo subiu da sua barriga até sua garganta. "O que eu estou fazendo?" pensou. Suas mãos tremiam. Ela respirou fundo 3 vezes. "Só por hoje", disse em voz alta para a mulher do espelho.
Hoje, eu sou só Ana. Pegou uma bolsa de pano simples, colocou dentro uma garrafa pequena de água, um pouco de dinheiro que tinha guardado de um troco antigo e saiu do quarto. O corredor da mansão estava vazio. Ela desceu as escadas de madeira silenciosamente. Da cozinha vinha o barulho de panelas e a voz da cozinheira, Dona Marta, cantando um ponto de umbanda. Anahy seguiu pela porta dos fundos para o quintal. Ela sabia que não podia pegar seu carro, era chamativo demais. No fundo da garagem, o filho de um caseiro tinha uma moto velha. Ele usava para ir à cidade. Ela foi até a casa do caseiro e encontrou o jovem chamado João. João, bom dia, preciso de um favor enorme. Bom dia, dona Anahy, disse ele, surpreso em vê-la naquela roupa. Mas ele era educado e não fez perguntas. Preciso que você me leve até Barreiras, na sua moto, mas ninguém pode saber. É uma surpresa para o meu pai. João coçou a cabeça, hesitante. Na moto? Mas é poeira para tudo quanto é lado, né, dona Anahy? E a roupa da senhora? Não se preocupe comigo, eu preciso ir. Você pode me fazer esse favor? Eu pago a gasolina e o seu dia. O jovem viu a seriedade no olhar dela e acabou concordando. Pode sentar atrás e se segurar firme. A viagem foi longa e poeirenta. Anahy se agarrou a João, fechando os olhos contra o vento quente que batia em seu rosto. A estrada de terra vermelha subia e descia. Ela sentia o cheiro forte da caatinga, do pó, do mato seco. Era um cheiro que ela amava, mas naquele momento, ele a deixava nervosa. Depois de quase 1 hora, eles começaram a ver as primeiras barracas. O som do forró chegava aos seus ouvidos distante ainda. O coração de Anahy disparou. O medo voltou, mais forte. João parou a moto na entrada do parque de vaquejada, longe do portão principal. Aqui está bom, dona Anahy? Perguntou ele. Está perfeito. Muito obrigada, João. Por favor, não conte para ninguém. Não conto. A senhora quer que eu espere para a volta? Não. Eu volto de outro jeito. Pode ir. João deu partida na moto e foi embora, levantando uma nuvem de poeira. Anahy ficou sozinha, parada na beira da estrada, olhando para a festa. A música era alta. Ela conseguia ouvir o locutor animando a multidão. Viu as bandeiras coloridas, a fumaça dos churrascos subindo para o céu. Viu pessoas entrando e saindo, todas vestidas com roupas de festa. Moças com vestidos coloridos e chapéus de vaqueiro. Homens com camisas de time e botas novas. Ela olhou para suas mãos. Estavam limpas. Ela se abaixou rapidamente, pegou um punhado de terra vermelha da beira da estrada e esfregou nas palmas, nos braços, na barra da calça. Um disfarce dentro do disfarce. Agora ela estava pronta. Ou não. Com passos lentos, Anahy começou a caminhar em direção ao barulho, ao cheiro de carne assada, à multidão. Cada passo era uma luta contra o desejo de correr de volta para casa. Mas ela continuou. Ela pensou na vaquejada, nas pessoas que estariam lá, nos homens que só veriam uma moça pobre e mal vestida. Seu plano estava em movimento. Não havia mais volta. O ar quente da vaquejada envolveu Anahy como um abraço pesado. O cheiro de carne assada, pó de serragem e suor de animal era forte. O forró alto dos alto-falantes fazia o chão tremer. Ela parou por um instante, perdida no meio da multidão que entrava e saía. Ninguém olhou para ela. Ninguém sorriu. Ninguém deu bom dia. Ela se misturou às pessoas caminhando com a cabeça baixa. Passou por grupos de homens que bebiam cerveja e falavam alto sobre negócios. Passou por famílias com crianças correndo. Ninguém notou a moça de lenço na cabeça e roupas simples. Anahy encontrou um banco de madeira longo, longe do picadeiro principal. Do outro lado do parque, ela podia ver o camarote dos ricos. Uma área cercada com mesas cobertas por toalhas brancas, guarda-sóis coloridos. Ela viu pessoas que conhecia, homens de camisa social e mulheres com vestidos novos. Seu pai provavelmente estaria lá mais tarde. Ela sentou no banco. A madeira estava quente, colocou as mãos no colo e ficou ali, observando. Não muito longe, um grupo de vaqueiros mais jovens se reunia. Eles usavam calças justas, botas engraxadas e chapéus novos. Um deles, chamado Ricardo, era especialmente famoso. Ele ganhava muitas provas e tinha um sorriso fácil para as moças. Ricardo estava cercado por 3 jovens. Elas usavam shorts curtos, botas de couro fino e blusas brilhantes. Uma delas, de cabelos loiros, deu uma risada alta. E depois, Ricardo, você realmente derrubou o boi em 2 segundos? Perguntou a loira. Em 1,5 segundos, meu anjo respondeu. Ricardo piscando um olho.
É só questão de técnica e de coragem. As moças riram de novo. Ricardo jogou o cabelo para trás e olhou em volta, como um rei olhando seu reino. Seus olhos passaram pelo banco onde Anahy estava sentada. Ele viu a moça de blusa desbotada e lenço na cabeça. Ele não fez nenhuma expressão. Simplesmente virou o rosto de volta para as moças, como se Anahy fosse parte da paisagem. Um poste ou uma moita. Anahy baixou a cabeça. Seus dedos se apertaram no colo. Mais tarde, um grupo de homens da cidade passou perto do banco. Eles usavam camisas polo e óculos de sol. Um deles falava ao telefone. Sim, o coronel Otávio deve chegar depois das 4 horas. Vamos fazer contato. Essa terra dele vale uma fortuna com a nova lei. O homem quase tropeçou em Anahy. Ele nem pediu desculpas, apenas deu a volta nela, continuando a falar ao telefone, como se ela fosse um obstáculo inanimado. A tarde foi passando. O sol estava quente no céu. Anahy começou a sentir sede. Ela viu um vendedor passando com uma caixa térmica. Água gelada, suco de caju, gritava o vendedor. Ela levantou e foi até ele. O vendedor era um senhor de idade. Um suco de caju, por favor, disse Anahy, com voz suave. O vendedor olhou para ela, para suas roupas simples, e depois para a moeda que ela estendia. É R$2, disse ele, sem maldade, apenas sendo prático. Anahy pagou e pegou o copo plástico. Ela estava voltando para seu banco quando aconteceu. Um grupo de 4 moças vinha na direção oposta, rindo muito. Elas vinham do camarote, vestidos floridos, cabelos soltos e penteados, cheiro de perfume caro. Estavam distraídas, conversando. A moça que estava na frente, uma morena alta chamada Jéssica, não viu Anahy. Ela esbarrou com força no ombro de Anahy. O copo de suco caiu da mão de Anahy. O líquido alaranjado respingou no chão de terra e na perna da calça de Jéssica. Ai, meu Deus! Gritou Jéssica, recuando e olhando para a mancha em seu vestido novo e branco. Ela então ergueu os olhos para Anahy, com raiva. Olha o que você fez. Você não tem olhos na cara? Anahy ficou paralisada. As outras moças do grupo cercaram Jéssica. Nossa, Jéssica, olha sua roupa. Que desastre! Jéssica apontou um dedo para Anahy. Você devia prestar atenção por onde anda. Olha essa sujeira. Esse vestido é importado. Anahy abriu a boca para dizer alguma coisa, para pedir desculpas, mas as palavras não saíram. Ela só conseguia sentir o calor do rosto e um nó apertado na garganta. E olha como essa aí está vestida, disse uma das amigas com um tom de desprezo. Parece que veio catar latinha. Vamos embora daqui, Jéssica. Vamos limpar isso. Jéssica deu um último olhar de raiva para Anahy. Tenha mais cuidado, moça. E fique longe do camarote, ouviu? Lá não é lugar para gente como você. As moças viraram as costas e foram embora falando alto sobre a mancha. Anahy ficou parada no meio do caminho, com o copo vazio no chão e os olhos cheios de lágrimas que ela lutava para segurar. Pessoas passavam por ela, desviando do suco derramado. Alguns olhavam com pena, outros com indiferença. Ninguém parou. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ela se abaixou com movimentos lentos e pegou o copo plástico. Levou-o até um lixo próximo. Suas mãos tremiam. A humilhação queimava dentro dela como fogo. Ela voltou para o banco de madeira e sentou. As lágrimas agora escapavam, silenciosas. Ela as limpou rápido com as costas da mão, sujando o rosto de terra. Seu plano tinha dado certo. Ela era invisível, ou pior, era visível apenas para receber desprezo. Ela olhou para o portão de entrada, longe dali. Era só caminhar, sair daquele lugar, voltar para casa, tomar um banho, vestir suas roupas de seda e esquecer essa ideia boba. Seu corpo todo pedia para fazer isso, para desistir. Ela se levantou do banco, deu um passo em direção ao portão, e então parou. Tá com cara de quem precisa de um copo de suco de caju gelado. A voz veio do lado dela. Era uma voz rouca, mas suave. Anahy ergueu o rosto rapidamente, limpando os olhos com mais força. Um homem estava parado a alguns passos de distância. Ele era mais velho, talvez com mais de 40 anos. Usava a roupa típica de um vaqueiro de verdade, uma camisa de manga comprida, poída e suja de poeira, uma calça de mescla escura e botas de couro gastas. Na mão direita, ele segurava 2 copos plásticos cheios de suco laranja. Seu rosto era marcado pelo sol, com rugas profundas ao redor dos olhos. Seus olhos eram claros, de um verde surpreendente. Eles olhavam para ela com uma calma que parecia acalmar o barulho ao redor.
Não precisa ter medo, disse o homem, aproximando-se mais um pouco. Ele estendeu um dos copos para ela. É só suco, eu vi o seu cair. Aquele ali era quente, esse aqui saiu da geladeira agora. Anahi olhou para o copo, depois para o rosto do homem. Não havia pena ali, nem curiosidade. Havia apenas uma oferta simples. Ela esticou a mão, ainda tremendo um pouco, e pegou o copo. Obrigada, sussurrou. Pode sentar, disse o homem, indicando o banco. Ele sentou na outra ponta, deixando um bom espaço entre eles. Ele não a encarava. Bebeu um gole do seu próprio suco e ficou olhando para o picadeiro, onde 2 vaqueiros preparavam seus cavalos para a próxima prova. Anahi sentou. O plástico do copo estava frio em sua mão. Ela levou-o aos lábios e bebeu. O suco era doce e gelado. Parecia a melhor coisa que ela já tinha tomado na vida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Anahi esperava as perguntas. Como você se chama? De onde você é? O que está fazendo aqui sozinha? As perguntas que todo mundo sempre fazia. Mas o homem não perguntou nada. Ele apenas apontou com o queixo para o picadeiro. Olha naquele cavalo baio, o do vaqueiro de chapéu marrom. Vê como a orelha dele está abaixada? Anahi olhou. Era um cavalo cor-de-mel nervoso. Está, disse ela. Ele está com medo do barulho. O vaqueiro é bom, mas está ansioso. Quando o vaqueiro fica ansioso, o cavalo fica pior. Eles têm que ser uma coisa só, senão o boi escapa. Ele falava com naturalidade, como se estivesse comentando o tempo. Você entende muito? Perguntou Anahi, sem pensar. O homem virou o rosto para ela e pela primeira vez ela viu um brilho nos olhos verdes. Não era um sorriso grande, mas algo próximo. Entendo o suficiente. Trabalho com isso desde que era um menino. Meu nome é Damião. Eu sou... Ana, disse Anahi, engolindo seco. O nome falsificado saiu com dificuldade. Prazer, Ana, disse Damião e voltou a olhar para o picadeiro. A prova começou. O vaqueiro do cavalo baio correu atrás do boi, tentou pegar o rabo do animal, mas errou o movimento. O boi escapou. A multidão gemeu. Viu? Disse Damião, balançando a cabeça. O cavalo estava querendo ir mais para a esquerda, mas o homem puxou para a direita. Aí não dá certo. É como conversar com alguém que não quer te ouvir. Anahi olhou para ele. Sua tristeza começou a dar lugar a uma curiosidade. E você? Não vai pegar boi hoje? Damião deu uma risada baixa, um som áspero e bom. Hoje não. Hoje é dia de ver os outros trabalharem e de tomar suco gelado. Às vezes a gente só precisa parar. Ele pegou um saquinho de pipoca salgada que estava no bolso da camisa e ofereceu para Anahi. Quer? Tá quentinha. Anahi pegou um punhado, comeu. A pipoca estava salgada e quente. Uma sensação simples e boa. Obrigada. De nada. Ele começou a contar uma história sobre um boi que ele tinha que pegar uma vez, perto de Santa Rita de Cássia. Um boi enorme e teimoso que gostava de se esconder num grotão cheio de espinhos. Eu e meu cavalo, o alazão, passamos a manhã toda tentando tirar aquele danado de lá. O boi olhava pra gente, bufava, mas não saía. Aí eu desci do cavalo. Desceu? Perguntou Anahi, envolvida. Desci. Sentei num toco, tirei meu chapéu e comecei a falar com o bicho. Falar. Falei que o sol estava quente, que a gente estava cansado, que era melhor ele se render, que eu não ia machucar ele, só ia levar ele para tomar água num lugar melhor. E ele entendeu? Não sei se entendeu, disse Damião, e seus olhos sorriram. Mas depois de um tempo, ele saiu. Devagar, como se estivesse pensando bem. Acho que ele só precisava de um pouco de paciência. Todo mundo precisa de um pouco de paciência. Anahi riu. Foi um som verdadeiro que surgiu da sua barriga e saiu pela sua boca sem permissão. Ela cobriu a boca com a mão, surpresa. Damião a olhou e aquele quase sorriso apareceu de novo. É isso aí. Rir é bom. Eles passaram a tarde toda naquele banco. Damião comprou torresmo e dividiu com ela. Contou mais histórias. Histórias de temporais no sertão, de cavalos leais, de noites claras de lua cheia. Ele nunca fez uma pergunta sobre a vida de Anahi. Nunca perguntou sobre sua família, seu trabalho, seus planos. Ele falava sobre a terra, os animais, o trabalho. Coisas reais, coisas que tinham peso e cheiro. Anahi se esqueceu. Esqueceu que era a herdeira Anahi Pataxó. Esqueceu o vestido manchado de Jéssica. Esqueceu os olhares de desprezo. Naquele banco com aquele homem calado e gentil, ela era apenas Ana. Uma moça que ria de histórias de boi teimoso. O sol começou a descer, pintando o céu de tons quentes. A vaquejada continuava barulhenta, mas para eles o mundo tinha se reduzido àquele pequeno espaço. Anahi olhou para Damião, para suas mãos calejadas segurando o copo vazio, para o jeito calmo como ele existia. Um sentimento forte, quente e assustador encheu seu peito.
Ela era feliz, verdadeiramente feliz pela primeira vez em anos. E então, como um balde de água fria, a lembrança a atingiu. Ela não era Ana. Tudo aquilo era baseado numa mentira. A felicidade dela era falsa, porque ele não conhecia a pessoa verdadeira. O sorriso desapareceu de seu rosto. O coração, que estava leve, ficou pesado de novo. Damião percebeu a mudança. Ele olhou para ela, seus olhos verdes quietos e atentos. "Tá tudo bem?" perguntou ele com suavidade. Anahy não conseguia mais olhar para ele. Ela tinha que contar a verdade. Ela não suportava enganar aquele homem. "Damião!" ela começou, a voz falhando. "Eu preciso te contar uma coisa." "Não diga agora", disse Damião com calma. Ele olhou para o céu alaranjado. "O sol tá quase se pondo. A verdade sempre pode esperar um pouco mais. Fica tranquila." Mas Anahy não conseguia ficar tranquila. A mentira pesava como uma pedra no seu peito. Ela olhou para o palco principal, onde um locutor anunciava os vencedores da última prova. As pessoas se aglomeravam em frente, rindo e aplaudindo. Ela sabia o que tinha que fazer. Não podia ser um segredo entre eles dois. Tinha que ser uma coisa aberta, pública, para limpar tudo de uma vez. "Espera aqui por mim", disse Anahy, levantando-se do banco de repente. "Só um minuto." "Ana?" A voz de Damião soou atrás dela, mas ela já estava caminhando. Seus passos eram firmes, mesmo com o coração batendo como um tambor. Ela atravessou a multidão, passando por grupos de pessoas que nem a notavam. Seu lenço azul de bolinhas brancas estava firme na cabeça. Suas mãos estavam frias. Ela chegou na lateral do palco. Era uma plataforma simples de madeira coberta por um toldo. O locutor, um homem alto com um chapéu de couro, segurava o microfone e anunciava os patrocinadores. Anahy subiu os 3 degraus de acesso. O locutor a viu e franziu a testa, confuso. "Moça, aqui não pode", ele começou a dizer. "Eu preciso falar", disse Anahy, e sua voz, embora baixa, tinha uma firmeza que fez o homem hesitar. Ela estendeu a mão. "Por favor." Sem entender, o locutor entregou o microfone. Anahy virou-se para a multidão. Centenas de rostos estavam voltados para o picadeiro, distraídos. Alguns começaram a olhar para o palco, vendo a figura simples da moça com o microfone. Anahy respirou fundo. O cheiro da poeira, do suor, da madeira velha entrou em seus pulmões. Ela olhou para longe, para o banco onde tinha deixado Damião. Ele estava em pé agora, observando. Ela levou o microfone à boca. A voz que saiu dos alto-falantes era clara, mas tremia um pouco. "Boa tarde a todos." Algumas pessoas viraram a cabeça, outras continuaram conversando. "Meu nome não é Ana." O locutor ao lado dela fez um gesto, preocupado, mas não interveio. "Meu nome é Anahy. Anahy Patachó." Um silêncio começou a se espalhar da frente para trás. O nome era conhecido, muito conhecido. Sussurros surgiram como um vento. "Sou filha do coronel Otávio Patachó." Agora, o silêncio foi total. Dezenas, centenas de olhos se fixaram nela. Eles olhavam para as roupas velhas, para o lenço, tentando encontrar a herdeira rica por trás do disfarce. Rostos mostravam confusão, depois choque. No camarote dos ricos, Jéssica, a moça do vestido manchado, levantou-se de seu assento. Seu rosto estava pálido. Ela olhou para Anahy, depois para as amigas, com os olhos arregalados de horror. Do lado do picadeiro, o vaqueiro Ricardo, que estava rindo com seu grupo, parou no meio de uma frase. Seu sorriso desapareceu. Ele olhou para a moça do banco, que ele ignorou, e seu queixo caiu. Anahy continuou, sua voz ganhando força. "Eu vim para a vaquejada hoje disfarçada. Usei estas roupas velhas. Escondi meu cabelo. Não usei uma joia sequer. Eu queria ser uma mulher qualquer. Eu queria ver se alguém me enxergaria sem o meu dinheiro, sem o meu sobrenome." Ela fez uma pausa. A multidão era um bloco de silêncio absoluto. A maioria das pessoas não me enxergou. Algumas me esbarraram, outras me xingaram. Muitas me trataram como se eu fosse lixo, como se eu não valesse nada. Ela viu Jéssica no camarote encolher-se, tentando se esconder atrás de uma amiga. "Mas uma pessoa me viu", disse Anahy, e sua voz suavizou. Ela procurou Damião com os olhos. Ele ainda estava de pé no mesmo lugar, imóvel, seu rosto impassível sob a luz do fim da tarde. "Uma pessoa me ofereceu um suco, me contou histórias, me fez rir, me tratou com respeito, me fez sentir vista pela primeira vez em muito, muito tempo." As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas agora ela não as segurou. "E eu menti para essa pessoa. Eu disse que meu nome era Ana, e agora eu estou aqui diante de todos para pedir desculpas para ele. E para dizer a verdade, eu sou Anahy Patachó, e a mulher que sentou naquele banco, a mulher que riu das suas histórias, essa mulher também sou eu."
Ela baixou o microfone. O silêncio era pesado, opressivo. Então, os sussurros começaram, crescendo como um zumbido. Olhares de vergonha, de curiosidade, de raiva se cruzavam. Anahy não se importava com a multidão. Seus olhos estavam fixos apenas em Damião. Ela esperava ver raiva, traição, nojo, o fim daquela luz que ela tinha visto nos olhos verdes dele. Damião não se moveu. Ele apenas a observava, à distância. Seu rosto era uma máscara séria. Ele não sorria, não franzia a testa. Então, muito lentamente, ele começou a andar. Ele caminhou através da multidão que se abria silenciosamente à sua frente. Todos os olhos estavam nele. Alguns sussurravam. Damião não parecia ouvir. Seus passos eram calmos, suas botas gastas levantando pequenas nuvens de poeira. Ele subiu os degraus do palco e parou diante de Anahy. Seu rosto ainda era sério, mas seus olhos verdes não mostravam raiva. Mostravam uma atenção profunda. Anahy segurava o microfone com força, esperando o golpe. A rejeição. Damião olhou para ela por um longo momento. Então, ele falou. Sua voz não precisou do microfone. Era baixa, mas no silêncio absoluto, todos ouviram. Eu sabia que você era especial desde o primeiro instante. Anahy sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Mas não pelo dinheiro, continuou Damião, calmamente. Pela luz nos seus olhos quando você riu da minha história besta do boi teimoso. Essa luz ainda está aí. Ele estendeu a mão, não para o microfone, mas para ela. Um gesto simples. Anahy soltou o microfone, que foi rapidamente segurado pelo locutor ao lado. Ela colocou sua mão na de Damião. A mão dele era áspera e quente. A multidão continuava em silêncio, mas agora o ar era diferente. A vergonha e a curiosidade deram lugar a um respeito quieto. No dia seguinte, na fazenda Sol Nascente, a atmosfera era gelada. Anahy estava na varanda, vestida agora com uma roupa simples, mas limpa, seus cabelos soltos. Ela olhava para o portão esperando. Damião tinha dito que viria no final da tarde. Seu pai, o coronel Otávio, saiu da casa. Seu rosto estava fechado, uma tempestade prestes a explodir. Ele tinha ficado sabendo de tudo na noite anterior. Ele está vindo, disse Otávio com a voz carregada de desprezo. O seu vaqueiro. Mandei o João buscar ele na cidade. Ele tem nome, pai? É Damião. Para mim é um problema, respondeu o coronel. Um problema que vai ser resolvido hoje. Pouco depois, a caminhonete velha de João entrou pelo portão. Damião desceu do carro. Ele estava com as mesmas roupas do dia anterior, mais limpas. Seu chapéu de couro estava na mão. Ele olhou para a grande casa branca, depois para a varanda e começou a caminhar. Otávio desceu os degraus da varanda e foi ao seu encontro no pátio de terra batida. Anahy ficou onde estava, seu coração batendo forte. Damião Silva, disse o coronel, parando a alguns metros dele. Coronel Otávio respondeu. Damião, com um aceno de cabeça respeitoso, mas sem medo. Você sabe quem eu sou. Sabe o que eu posso fazer. Sabe o que a minha filha representa. Sei quem a sua filha é, corrigiu Damião, suavemente. Otávio ignorou a correção. Eu não vou bater em volta do mato. Você é um homem simples, um trabalhador. Eu vi o que aconteceu na vaquejada. Foi bonito, mas bonito não paga a conta. Damião não disse nada, apenas esperou. O coronel respirou fundo. Eu vou fazer uma oferta só, você some. Pega o que é seu e vai embora. Vai para outro estado, muda de vida. Eu te dou dinheiro suficiente para você comprar uma fazenda pequena, longe daqui. Uma quantia que você nunca viu na vida. Ele mencionou um valor. Era uma fortuna realmente grande. Dinheiro para muitas gerações viverem bem. Anahy, na varanda, prendeu a respiração. O silêncio que se seguiu foi pesado. Damião olhou para o coronel. Depois, seus olhos verdes se voltaram para Anahy na varanda. Ele a viu, com seus olhos cheios de medo e esperança. Ele voltou a olhar para Otávio. Coronel disse. Damião, com uma voz tão calma que era quase um sussurro. O senhor pode comprar uma fazenda, pode comprar um boi, pode comprar muita coisa, mas não pode comprar o meu respeito. Otávio franziu a testa irritado. E muito menos, continuou Damião. Sem pressa pode comprar o meu caminho, nem o meu coração. E o coração da sua filha também não tem preço. A raiva explodiu no rosto do coronel. Seus punhos se cerraram. Você é um tolo, um vaqueiro miserável se achando no direito de falar de coração. Você acha que eu vou deixar minha filha, minha única herdeira, se envolver com um homem que não tem nada? Pai, a voz de Anahy cortou o ar. Ela desceu os degraus correndo e se colocou entre os dois homens. Ele tem tudo
Tem honra, tem caráter, coisas que o dinheiro do Senhor nunca vai comprar. Otávio olhou para a filha, depois para Damião. Viu a firmeza no rosto do vaqueiro. Viu a determinação nos olhos da filha. Você vai se arrepender, rosnou o coronel apontando um dedo para Damião. Eu vou fazer sua vida virar um inferno nesta região. Você não vai trabalhar em lugar nenhum. Ninguém vai te dar emprego. Você vai ver. Damião apenas colocou o chapéu na cabeça, ajustando-o com um gesto tranquilo. O senhor faz o que tem que fazer, coronel. Eu sigo o meu caminho, com a sua bênção ou sem ela. Ele então olhou para Anahy, e pela primeira vez desde que chegou, um pequeno e verdadeiro sorriso tocou seus lábios. Até amanhã, Anahy. Ele virou as costas e começou a caminhar em direção ao portão, deixando o coronel Otávio furioso e impotente no meio do pátio. A ameaça do coronel Otávio não era vazia. Na manhã seguinte, Damião foi até a fazenda Boa Esperança do seu Valdir, onde sempre trabalhava na época das apartações. Seu Valdir estava no alpendre, consertando uma cerca. Ele viu Damião chegar e seu rosto ficou apertado. Bom dia, seu Valdir cumprimentou Damião, parando próximo ao cavalo. Bom dia, Damião respondeu o velho fazendeiro sem olhar nos olhos dele. Vim saber se o senhor precisa de ajuda com o gado essa semana. Ouvi dizer que vai separar os bezerros. Seu Valdir colocou o martelo no chão e limpou as mãos no macacão. Ele parecia constrangido. É o seguinte, Damião. Acho que não vai dar esse ano. Não vai dar? Não, já fechei com outra equipe. O Zé da Vaquejada e os homens dele. Damião ficou quieto por um momento. Zé da Vaquejada era conhecido por ser caro e por fazer serviço porco. Seu Valdir nunca o contrataria se não fosse pressionado. O senhor tem certeza? Perguntou Damião calmamente. Tenho. Desculpa aí, talvez no próximo ano. Damião entendeu. Era a primeira machadada. Tudo bem, seu Valdir. Obrigado mesmo assim. Ele virou o cavalo e foi embora. Na porteira encontrou um dos peões mais novos da fazenda, o Carlinhos. Damião chamou o rapaz baixinho, olhando para trás para ver se ninguém ouvia. É o coronel Otávio. Ele passou aqui ontem. Disse que se qualquer um da região desse trabalho para você, ia ter problema com ele. Falou que você é desonesto, que rouba gado. Damião não ficou surpreso, apenas assentiu. Obrigado por me avisar, Carlinhos. Toma cuidado. Nos dias seguintes, a história se repetiu. Na fazenda Santa Rosa, na Sítio do Moço, até na pequena roça do seu Chico. A desculpa era sempre a mesma. Já fechamos com outro. Não temos serviço agora. Melhor você tentar mais longe. As mentiras também voavam. Damião ouviu sussurros no mercado de Barreiras. Diz que ele é briguento. Ouvi falar que ele maltrata os animais. Ele quer se aproveitar da herdeira e depois sumir. Uma tarde ele estava no bar do Zé Bezerra tomando um café, quando o vaqueiro Cícero entrou. Cícero era um homem alto, forte, com fama de valentão. Ele era do tipo que gostava de ser bajulado e não via Damião com bons olhos. Cícero viu Damião sozinho no balcão e foi até ele, com um sorriso falso. Olha só quem está aqui, o noivo da Patricinha. Cadê a sua noiva rica, Damião? Não te deu dinheiro para comprar um terreno ainda? Damião continuou tomando seu café sem responder. Ouvi dizer que tá difícil arrumar serviço, continuou Cícero se apoiando no balcão. O coronel Otávio é um homem muito influente. Ele não gosta de gente que mete o nariz onde não foi chamado. Damião finalmente olhou para ele. Você tem alguma coisa útil para dizer, Cícero? Ou só veio repetir o que os outros falam? A expressão de Cícero endureceu. Tô te dando um conselho de amigo. Some daqui, enquanto tá tudo inteiro. O sertão é grande, mas a mão do coronel é mais. Damião terminou o café, colocou o dinheiro no balcão e saiu sem dizer mais nada. A pressão aumentou. Sem trabalho fixo, Damião começou a fazer bicos pequenos longe da cidade. Consertava cercas, ajudava a tirar um boi atolado aqui e ali. O dinheiro era pouco, mas ele se virava. Uma semana depois, ele recebeu um chamado. Um pequeno criador, o seu Elias, tinha um lote de gado para levar para um pasto novo, perto do rio. O caminho era perigoso, passava por um barranco alto. Seu Elias pediu ajuda a Damião porque confiava na sua habilidade. No dia combinado, Damião estava lá com seu cavalo, Alazão. Para sua surpresa, mais 2 vaqueiros apareceram. Um deles era Cícero. O seu Elias me chamou também, disse Cícero com um tom desafiador. Disse que é serviço pesado. Damião desconfiou, mas não disse nada.
O trabalho começou. O gado estava nervoso e a tarefa era levar os animais pela estreita trilha no alto do barranco. Tudo estava indo mais ou menos bem, até que, de repente, um novilho mais arisco se assustou com um pássaro que saiu de um arbusto. O animal deu um corcovão e começou a correr em direção à beira do barranco, onde a cerca era mais fraca. Instintivamente, Damião cutucou o alazão para interceptar o novilho, afastando-o do perigo. Foi quando ele viu Cícero, que estava do outro lado, em vez de ajudar a conter o gado, deu um grito alto e estalou o chicote no ar, assustando ainda mais os animais ao redor. O novilho desesperado mudou de direção e foi direto para onde Damião estava. O cavalo de Damião, Alazão, empinou-se, assustado com a investida. Damião lutou para manter o controle, mas o chão na beirada do barranco era de pedra solta. Uma das patas traseiras de Alazão escorregou no despenhadeiro. Por um instante que pareceu uma eternidade, Damião sentiu o mundo inclinar. Ele ouviu o som de pedras caindo. Ele puxou as rédeas com toda a força, gritando um comando para o cavalo. Alazão, animal experiente, reagiu. Com um esforço enorme, ele se recompôs, pisando firme alguns centímetros antes da borda. O coração de Damião batia na garganta. Ele olhou para baixo. Era uma queda de mais de 10 metros sobre pedras. Ele então ergueu os olhos e olhou para Cícero, do outro lado do gado. Cícero olhava de volta, e em seus olhos não havia surpresa. Havia uma frieza calculada. Não foi um acidente, foi uma cilada. Damião não disse nada, apenas acalmou o cavalo, afastou-se do barranco e continuou o trabalho, agora com os sentidos no máximo. Cícero não tentou mais nada naquele dia. À noite, na casa pequena de Damião, Anahy chegou em seu carro. Ela tinha ouvido rumores sobre o acidente. Seu rosto estava pálido de preocupação. Damião, ela correu até ele, que estava limpando os arreios na varanda. É verdade? Você quase caiu no barranco do seu Elias? Quase, confirmou ele, sem parar o que estava fazendo. E foi o Cícero? Dizem que ele fez de propósito. Damião parou e olhou para ela. Viu o medo nos olhos dela. Medo por ele. Não tenho prova de nada, Anahy. Só sei que o barranco estava perigoso e o gado assustado. É o meu pai. A voz de Anahy tremeu de raiva e frustração. Ele está deixando isso acontecer. Está piorando tudo. Isso vai acabar em uma tragédia. Damião se levantou e foi até ela. Colocou as mãos nos ombros dela. A única tragédia vai ser se a gente deixar o medo ganhar. Eu não vou cair. E não vou embora. Anahy olhou para aquelas mãos calejadas, para aquele rosto marcado pelo sol e pela honestidade. A raiva dela não diminuiu, mas se transformou em uma determinação sólida. Eu também não, disse ela, e seus olhos brilharam com uma luz que Damião reconheceu. Era a mesma luz de quando ela decidiu subir no palco e contar a verdade para todos. Isso acabou. Eu vou falar com ele. A casa grande estava silenciosa quando Anahy entrou. Era um silêncio pesado, de paredes grossas e móveis escuros. Ela foi direto para o escritório do pai. A porta estava entreaberta. O coronel Otávio estava sentado atrás de uma mesa enorme de madeira, olhando para alguns papéis. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Seu rosto não mostrava surpresa. Você está brava, disse ele, colocando a caneta sobre a mesa. Eu estou com nojo, respondeu Anahy, parando em frente à mesa. Suas mãos estavam frias, mas sua voz era quente e firme. Você mandou o Cícero matar o Damião? Otávio fez uma careta de desprezo. Eu não mando ninguém matar ninguém. O Cícero é um homem violento e burro. Se ele fez alguma coisa, a culpa é dele. Mas você espalhou mentiras. Você proibiu que dessem trabalho para ele. Você está tentando destruir a vida de um homem honesto. Honesto? O coronel deu uma risada seca. Honesto é quem cumpre seu papel. O papel dele é ser um vaqueiro. O seu papel é ser herdeira dessa terra, casar com um homem do seu nível, dar continuidade ao nome Pataxó. O nome Pataxó é da minha mãe. A voz de Anahy subiu, ecoando no escritório, e ela nunca mediu o valor de uma pessoa pelo dinheiro que tinha. A menção da mãe fez o rosto do coronel ficar mais rígido. Ele se levantou. Sua mãe era uma sonhadora. E sonhos não enchem barriga, Anahy. Eu construí isso aqui com as minhas mãos. Eu lutei. E eu não vou deixar você jogar tudo fora por causa de um capricho. Capricho? Anahy deu um passo à frente, seus olhos negros brilhando. Você acha que o que eu sinto é um capricho? Eu passei a vida inteira sendo tratada como um troféu, um objeto bonito para exibir. O único homem que me viu como uma pessoa, o único que me fez rir de verdade, você quer destruir. Ele não te merece. E quem é você para decidir quem me merece? Gritou Anahy.
Você acha que porque você me deu joias e cavalos, você é dono do meu coração? Otávio não respondeu. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Eu sou seu pai. Eu quero o melhor para você. Então escute o que é o melhor para mim. Anahy falou agora com uma calma assustadora. Eu amo o Damião. Eu vou ficar com ele, com a sua bênção ou sem ela. Se você ficar com ele, você fica sem nada, disse Otávio, a voz baixa e perigosa. Você entende? Nada. Você sai dessa casa com a roupa do corpo. Não leva um centavo. Não leva um pedaço de terra. Você vira uma ninguém, igual a ele. Anahy olhou para o pai. Por um instante, ele viu nos olhos dela a menina pequena que tinha medo de desapontá-lo. Mas aquele instante passou. No lugar, surgiu a mulher forte, a filha da professora Pataxó. Tudo bem, disse Anahy. O quê? Otávio não entendeu. Eu disse, tudo bem, você pode ficar com o seu dinheiro, com as suas terras, com o seu poder. Ela fez uma pausa, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu vou embora daqui hoje. Vou viver na casa do Damião. É pequena, é simples, mas é honesta. E quanto a essa fazenda, a essa herança toda, eu vou abrir mão de tudo. Vou assinar todos os papéis que você quiser. Otávio começou a balançar a cabeça, mas Anahy continuou, sua voz ganhando uma força nova. E não é só isso. Se eu não for a herdeira, essas terras não vão para você. Eu vou doar a parte que é minha por direito, a parte que veio da minha mãe. Vou doar para a comunidade Pataxó, para o povo da minha mãe. Eles vão saber cuidar, eles vão preservar. Agora, o rosto do coronel perdeu a cor. Ele agarrou a borda da mesa. Você não faria isso. Isso é loucura. É justiça, corrigiu Anahy. Você sempre disse que eu não sei o valor das coisas, mas você é que não sabe. Você acha que valor é preço. Eu vou te mostrar o que é valor de verdade. Valor é acordar e saber que você é amada. Valor é olhar para um homem e ver honestidade nos olhos dele. Valor é proteger a terra que te dá vida, não explorar ela até não sobrar nada. As palavras dela pareciam físicas, batendo no coronel. Ele se sentou na cadeira de novo, derrotado não pela raiva, mas pelo choque. Você realmente ama esse homem, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma descoberta amarga. Eu amo. E eu amo você também, pai. Mas eu não posso mais viver a sua vida. Eu tenho que viver a minha. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio da raiva, mas o silêncio de algo quebrando. O coronel Otávio olhou para as mãos dele, mãos que tinham construído um império. Ele olhou para a filha, de pé firme diante dele, sem medo. Ele viu a mãe dela naquele momento, a mesma força quieta, a mesma convicção que não se dobrava. Você prefere uma vida de pobreza? Com ele, a pergunta saiu em um sussurro. Eu prefiro uma vida de verdade. Com ele. Otávio virou o rosto, olhando pela janela para as terras infinitas da fazenda. Tudo aquilo, tudo que ele lutou para dar a ela, e ela estava disposta a jogar tudo fora por um sentimento. Mas era só um sentimento? Olhando para ela agora, ele via algo que não via há anos. Ele via paz. Ele via uma luz nos olhos dela que as joias mais caras nunca tinham colocado ali. Uma dor profunda, mas estranha, se misturou com o orgulho ferido dentro dele. Era a dor de perceber que talvez durante todo esse tempo ele tivesse sido cego. Ele não disse mais nada, apenas assentiu, uma vez, um movimento quase imperceptível da cabeça. Anahy entendeu que aquela era a única concessão que ela teria naquele dia. Ela deu mais um passo. E você vai parar, pai. Para de espalhar mentiras. Para de dificultar a vida dele. Se você fizer mais uma coisa contra o Damião, eu cumpro a minha palavra na mesma hora. Cada uma delas. Ela virou e saiu do escritório, deixando o coronel Otávio sozinho com o peso enorme de uma verdade que ele não queria encarar. A filha dele tinha crescido, e ela tinha escolhido um caminho que ele nunca entendeu, mas que pela primeira vez ele começava a enxergar. A calma que se seguiu ao confronto de Anahy com o pai durou pouco. 3 meses depois, um carro preto e brilhante, levantando poeira na estrada de terra, parou na frente da casa grande da fazenda Sol Nascente. 2 homens de terno saíram do carro. Um era alto e falava muito. O outro era mais baixo e carregava uma pasta de couro. O coronel Otávio os recebeu na varanda com um cafezinho já servido. Anahy observava de longe da janela da sala. Coronel Otávio, é um prazer. Sou o Dr. Álvaro, representante da Granoeste Mineração. Este é meu assistente, o Dr. Rogério. Sentem, disse Otávio sem sorrir. O homem alto, Álvaro, começou a falar. Falou sobre progresso, sobre desenvolvimento para a região, sobre riquezas que estavam debaixo da terra apenas esperando para serem tiradas. As nossas pesquisas geológicas mostram que as terras da família Pataxó
especialmente a área perto da Serra do Ramalho, são muito ricas em minérios. Nós temos um interesse genuíno. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Otávio. Nós gostaríamos de comprar, fazer uma oferta generosa, um valor que reflete o potencial do local. Ele mencionou um valor. Era alto, mas não era justo. Era um preço para quem está com pressa para vender. Otávio olhou para o café pensativo. Ele tinha dívidas? Tinha. A seca do ano anterior tinha sido dura, mas ele era, antes de tudo, um homem da terra. Essa terra não está à venda, disse ele, finalmente. O sorriso do Dr. Álvaro não chegou aos olhos. Coronel, pense bem. É uma quantia que pode resolver muitos problemas. Você pode comprar terras em qualquer outro lugar, mais produtivas. A terra da minha família não se vende, repetiu Otávio, com mais firmeza. Nem por todo o dinheiro do mundo. A reunião acabou. Os dois homens trocaram um olhar. O assistente, Rogério, fechou a pasta com um estalo seco. Lamentamos ouvir isso, coronel, mas mantenha a nossa proposta. Talvez você mude de ideia. Eles foram embora. Anahy saiu para a varanda. O que eles queriam, pai? Queriam o que todo mundo quer, a nossa terra. Só que agora é por causa do que tem debaixo dela. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Seu Elias, o pequeno criador que tinha contratado Damião, apareceu na porteira da Sol Nascente uma manhã, com o rosto abatido. Coronel, precisei vender meu lote de gado. Apareceu um comprador com um preço bom, mas eu não queria vender. Por que vendeu então? Perguntou Otávio. Porque me disseram que se eu não vendesse, ia acontecer um acidente. Que meu gado ia começar a morrer de uma doença estranha. E os homens que me disseram isso eram do mesmo carro preto que veio aqui. A raiva voltou ao rosto de Otávio, mas agora misturada com preocupação. Uma semana depois, Damião chegou à casa de Anahy correndo. Ele vinha a cavalo e seu rosto estava sério. Anahy, você precisa vir comigo, agora. Ela não perguntou. Subiu atrás dele no cavalo. Ele levou-a até um riacho que cortava uma parte distante da fazenda, perto das terras da comunidade Pataxó. Era um lugar onde as crianças brincavam e as mulheres lavavam roupa. O riacho estava com uma cor estranha, um marrom sujo. Na margem, alguns peixes pequenos estavam mortos. Isso não é natural, disse Damião, apontando. O cheiro está errado. Alguém contaminou a água. Quem faria isso? Perguntou Anahy, horrorizada. Quem quer que a gente fique com medo? Quem quer que a terra perca o valor, para que a venda seja a única solução. Naquele mesmo dia, 3 pequenos poceiros que viviam perto da serra vieram até o coronel. Eles estavam assustados. Coronel, uns homens andaram por lá, dizendo que a área vai ser interditada, que é perigoso, que a gente tem que sair. Eles mostraram algum papel? Alguma autorização? Perguntou Otávio. Não, só mostraram armas. Otávio ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para Anahy, que estava ao seu lado, e depois para Damião, que observava tudo com seus olhos verdes e quietos. Eles não querem comprar mais, disse o coronel, com uma voz cansada. Eles querem tomar. E estão usando a sujeira para conseguir. Foi Damião quem quebrou o silêncio. Então a gente não deixa. Eles conhecem o papel. Nós conhecemos a terra. Anahy olhou para ele, para a determinação em seu rosto. Ele está certo, pai. Nós temos que lutar, e eu sei como começar. Naquela noite, na sala da Casa Grande, os 3 se reuniram. Anahy pegou seu telefone. A Granoeste é grande, mas eles temem a justiça e a opinião pública. Eu vou usar o dinheiro que ainda tenho acesso, da minha parte da herança. Vou contratar os melhores advogados ambientais de Salvador. Ela discou um número. Júlia, é a Anahy. Eu preciso da sua ajuda. Lembra que você é repórter do jornal maior da capital? Eu tenho uma história para você. Uma história de uma grande empresa envenenando a água do sertão. Do outro lado da linha, sua amiga Júlia concordou imediatamente. Damião se levantou. Enquanto isso, eu vou falar com o povo, com os vaqueiros, com os poceiros, com a comunidade Pataxó. A gente vai fazer uma vigilância. Ninguém entra na serra sem a gente saber. Ninguém chega perto dos riachos. Otávio olhou para os dois. Para a filha, usando sua inteligência e seus recursos de uma forma que ele nunca tinha imaginado. Para o vaqueiro, usando seu respeito e seu conhecimento para unir as pessoas. Pela primeira vez, ele não viu um problema. Viu uma solução. Viu força. Eu vou falar com os outros fazendeiros, disse Otávio, sua voz recuperando a velha autoridade. Muitos são meus amigos de longa data. Se a Granoeste veio para ficar, amanhã pode ser a terra deles.
nós vamos lutar juntos. Naquela noite, um plano foi traçado. Não mais um contra o outro, mas todos contra uma ameaça maior. A luta pela terra tinha começado, e ela iria unir corações que antes estavam separados. O alvorecer do dia seguinte encontrou a varanda da casa grande cheia de pessoas. Estavam ali o coronel Otávio, Anahy, Damião, o líder da comunidade Pataxó, o seu João Arara e 5 vaqueiros sérios, entre eles o Carlinhos, que agora olhava para Damião com admiração. Damião tinha um mapa velho da região aberto sobre a mesa. A Granoeste vai tentar entrar por aqui. Ele apontou para uma estrada vicinal que levava à serra. É o caminho mais fácil para máquinas grandes, mas é também onde o riacho faz uma curva. A gente pode bloquear a passagem com troncos velhos, não para sempre, mas para ganhar tempo. Quem vai ficar lá? Perguntou um dos vaqueiros. Eu fico, disse Damião, e levo o Carlinhos e o seu Nilson. O resto fica nos outros pontos. Combinamos os horários. Ninguém trabalha sozinho. Otávio observava impressionado. Damião não estava dando ordens. Estava organizando como quem convida para um mutirão. E os homens concordavam. E a justiça? Perguntou o seu João Arara. A justiça está a caminho, respondeu Anahy. Minha amiga Júlia, a repórter, chegou a Barreiras ontem à noite. Os advogados que contratei já estão preparando um pedido urgente para a Justiça Federal. Eles têm fotos da água suja e os relatos dos poceiros ameaçados. Mas isso leva tempo, disse um vaqueiro. Por isso a gente ganha tempo aqui, afirmou Damião, olhando para o coronel. Com a sua permissão, coronel. Otávio sentiu um nó na garganta. Aquele homem, a quem ele tentou comprar e depois destruir, estava pedindo sua permissão para proteger a terra da família. Você tem mais do que a minha permissão, disse Otávio, a voz rouca. Você tem o meu agradecimento. Foi a primeira vez que ele falou algo assim para Damião. Anahy sorriu, com os olhos úmidos. A resistência durou semanas. Homens se turnavam nos pontos de bloqueio. Mulheres da comunidade levavam comida e água. A repórter Júlia publicou uma grande matéria no jornal, com fotos dos peixes mortos e depoimentos dos poceiros assustados. A história se espalhou. Outros veículos de comunicação começaram a chegar. A pressão aumentou sobre a Granoeste. Um dia, o carro preto voltou. Desta vez, o Dr. Álvaro estava sozinho e seu rosto não tinha o sorriso falso. Coronel, disse ele na varanda, esta situação está se tornando um problema de imagem para a nossa empresa. Propomos um acordo, retiramos nossa oferta e cessamos todas as atividades na região, em troca do fim desses protestos. Otávio olhou para Anahy e Damião que estavam ao seu lado. Não há acordo. Vocês vão embora e não voltam. E vão pagar pela limpeza do riacho que contaminaram. Meus advogados vão enviar a conta. O homem tentou argumentar, mas viu a firmeza nos 3 rostos. Ele também viu ao longe um grupo de vaqueiros e indígenas parados observando. A mensagem era clara: a terra tinha donos, e eles estavam unidos. O carro preto foi embora e nunca mais voltou. Naquela noite, houve uma festa simples no pátio da fazenda. Não foi uma festa de ricos, foi uma festa do povo. Tinha sanfona, tem caldeirada de carne, crianças correndo. O coronel Otávio, sentado em uma cadeira, observava tudo. Seus olhos pousaram em Damião, que ajudava a servir comida, conversando e rindo com os outros. Anahy se aproximou do pai e se sentou ao lado dele. Ele é um bom homem, pai, disse ela suavemente. Otávio não respondeu logo. Ele assistiu Damião se aproximar de um menino da comunidade Pataxó, que estava chorando porque tinha derrubado seu prato. Damião se abaixou, pegou o prato, encheu-o de novo com comida e entregou ao menino, fazendo uma careta que o fez rir. Eu sei, disse Otávio. Finalmente, sua voz estava carregada de uma emoção nova. Eu fui cego, Anahy. Eu só via o que faltava nele. Não via o que tinha. Coragem, honra, amor por essa terra, coisas que o dinheiro não compra. Ele te viu quando ninguém mais, nem mesmo eu, estava enxergando. Anahy segurou a mão do pai, apertando-a. Poucos meses depois, sob uma árvore de jatobá centenária na fazenda Sol Nascente, Anahy e Damião se casaram. Não foi uma cerimônia na cidade grande. Foi ali, na terra que eles ajudaram a proteger. O coronel Otávio estava ao lado da filha, dando-a em casamento. O líder da comunidade Pataxó abençoou a união. Valdeiros, poceiros, amigos, todos estavam lá. Damião vestia um terno simples. Anahy usava um vestido branco sem joias, apenas uma flor no cabelo. Quando olharam um para o outro, todos viram a mesma luz que Damião viu no banco da vaquejada, agora ainda mais forte.
No final da celebração, o coronel Otávio pediu a palavra. Ele olhou para a multidão, para sua filha, para o genro. Esta terra ele começou. Sua voz ecoando no silêncio sempre foi a nossa vida. Mas por um tempo, eu achei que a vida era só isso, terra e gado. Eu esqueci que a vida é feita de pessoas, de amor, de comunidade. Hoje, eu passo adiante não só a bênção para este casamento, mas a responsabilidade. A partir de agora, Anahy e Damião serão os guardiões principais da Fazenda Sol Nascente. Para cuidar dela, para protegê-la e para garantir que ela nunca seja apenas um negócio, que ela seja sempre um lar. Uma salva de aplausos alegres subiu ao ar. Damião e Anahy se entreolharam, surpresos e emocionados com a confiança total do coronel. Mais tarde, quando o sol começou a descer pintando o sertão de dourado, o casal subiu a cavalo até um ponto alto. Dali, eles podiam ver as terras da fazenda, a serra ao fundo, o riacho que já estava limpo e correndo de novo. Damião segurou a mão de Anahy. "A gente quase perdeu isso", disse ele. "Mas não perdemos ela", respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. "E nunca vamos perder, porque agora a gente sabe que o verdadeiro tesouro não está debaixo da terra, está em cima dela." Eles ficaram em silêncio, observando o horizonte. Dois corações que se encontraram no meio de uma multidão, passando por mentiras, preconceito e ameaças, agora batiam juntos no mesmo ritmo. Eles não eram mais apenas uma herdeira e um vaqueiro, eram os guardiões do sertão. E sua história rica de amor e coragem só estava começando.